Boa tarde, companheiros. Estamos começando agora mais uma análise política da terça. Queria começar pedindo desculpas para os companheiros, que nós estamos aqui, nós tivemos um atraso devido a um problema técnico aqui. Pedir desculpa pelo atraso, nós vamos estender um pouquinho o programa, né, por conta disso. Mas estamos começando agora, o companheiro Rui está por aqui. Hoje eu estou também com o companheiro Henrique Simonar, está aqui conosco, né? Vamos fazer o programa aqui a partir de agora, né? Queria agradecer a todos que estavam nos aguardando, agradecer a todos que estão aí já. Convidar você a divulgar o programa para mais pessoas virem nos assistir aqui ao vivo, né? Se inscrever no canal, se inscrever aqui na Rádio Causa Operária e nos canais parceiros, né? Causa Operária TV, o canal oficial do Diário Causa Operária, o canal oficial do Partido da Causa Operária, o canal do companheiro Rui Costa Pimenta e outros, né? Temos ainda outros canais parceiros para você se inscrever aqui no YouTube, né? E, é claro, deixar aí a sua contribuição, que você pode fazer através do LivePix, entrando em livepix.gg/COTV, você vai lá, coloca a sua mensagem, pode mandar a sua pergunta para o companheiro Rui responder aqui ao vivo, pode mandar um comentário, pode até mandar a contribuição sem mensagem, vai aparecer seu nome aqui na tela e a gente vai ler aqui ao vivo, né? Você pode também mandar um áudio, que é uma forma de interação até mais, né, mais diferente, tal, mais próxima. Pode mandar um áudio que a gente roda aqui ao vivo também, né? Então manda aí o seu LivePix, manda a sua contribuição. Você pode contribuir também, caso você não queira perguntar nada, não tem, você pode também mandar um Pix. A chave é pix@cotv.org.br, né? Você pode também contribuir através daí. E se você ainda não é membro do canal, a gente pede que você se torne membro agora, né? Uma coisa importante a dizer é o seguinte: desde que o nosso canal foi desmonetizado há alguns meses pelo Google, né, pelo YouTube aqui, devido à nossa posição com relação à Palestina e outros temas e tal, a gente perdeu todos os nossos membros naquele momento, tudo de uma vez, né? Foi cortado, centenas de membros que nós tínhamos, e até o momento a gente ainda não recuperou inteiramente todos os membros. Então, se você era membro do canal, né, volte a ser membro do canal aqui pelo Catarse. Para você se tornar membro do canal é em cotv.org.br/membro. Lá você faz o seu plano de membro, você pode contribuir com qualquer valor mensalmente, né? Lá você vai ver que tem alguns valores que, se você contribui, você recebe alguns benefícios e tal, mas sendo membro, você já está contribuindo aí com a Causa Operária TV. Essa contribuição mensal é muito importante, é uma contribuição com a qual a gente pode contar, né, que dá uma previsibilidade aí para o nosso trabalho, uma facilidade em organizar os gastos e tudo mais, né? Então, torne-se membro. Se você já era membro, e se você não é membro ainda, torne-se membro agora, torne-se um novo membro aí da Causa Operária TV, Rádio Causa Operária, etc e tal, aí pelo site cotv.org.br/membro, né? Torne-se membro, então, aqui do nosso canal. Bom, queria passar então para o Henrique, né, para levantar aí a primeira questão para a gente começar aqui com o Rui. Boa tarde aos espectadores, boa tarde, companheiros Chico, companheiro Rui. Hoje vamos começar com uma notícia um tanto quanto assustadora aqui, né? Que é que o Monark foi condenado a 1 ano de cadeia, mais R$50 mil de multa, pelo processo do juiz do STF, Flávio Dino, contra ele, na ocasião que, durante uma live, ele teria chamado Flávio Dino de gordola e filho da puta. Esse processo está durando há quase 1 ano, né? E agora a decisão da juíza Maria Isabel do Prado, da 5ª Vara Federal de São Paulo, foi tomado agora no dia 3, condenando ele a 1 ano e R$50 mil. O Monarca estava sendo defendido pela Defensoria Pública, que estava pedindo o trancamento da ação penal, mas a juíza foi favorável ao Flávio Dino. O que a gente pensa sobre isso? O Ministério Público pediu o trancamento? A Defensoria Pública. Defensoria Pública. Bom, coitado da Defensoria Pública. Vai pedir o trancamento de uma ação movida por um ministro do STF. Bom, qual que é a lei em torno disso daí? Vocês deram uma olhadinha? Sim.
Sim, a gente tem aqui o artigo 140 do Decreto de Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que fala a respeito da questão da injúria, né? O monarca foi condenado aí por injúria contra o Flávio Dino. A lei, a princípio, é a seguinte, que injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, você tem como pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Né? Multa, né? Ou multa. A gente achou estranho, porque o monarca teve a detenção de 1 ano. Não foi de 1 a 6 meses, porque o máximo aqui seria 6 meses, né? E aí a gente... Mais multa, exatamente. E aí a gente viu aqui que tem um artigo que foi colocado na lei em 2023, né, no ano passado, que diz o seguinte, que se a injúria, consistir na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, a pena vai ser reclusão de 1 a 3 anos e multa. Né? Fizeram essa alteração na lei de injúria no ano passado. Não sei se é daquele negócio do pacotão da democracia, lembra que teve várias leis que foram alteradas pelo próprio Flávio Dino, né? Que é interessante também, mas não sei se essa lei estava nisso daí, mas é interessante, né? Só uma coisa, é engraçado que não muda a interpretação inicial, né? De que você injuriar alguém daria de 1 a 6 meses. Agora, eles estariam interpretando que nesse caso aqui foi referente, né? Foi um elemento referente a uma pessoa portadora de deficiência, porque não pode ser cor, raça, etnia, religião, nem condição de pessoa idosa também não pode ser. É. Então eles estão interpretando aqui, para poder dar pelo menos um ano de cadeia mais multa, que seria uma referência a seria uma deficiência do Flávio Dino que o monarca estaria atacando. Quer dizer, excesso de peso, então agora é deficiência física. Bom, isso é uma coisa totalmente bárbara, né? É o que nós temos denunciado sistematicamente. O Alexandre de Moraes, agora o Flávio Dino, é um Alexandre de Moraes número 2, também nós vamos ver muita loucura desse cidadão. Eles liquidaram, juntamente com outras coisas, né, a pressão do imperialismo para aprovar leis cada vez mais repressivas, que a direita aprova, né? Porque 2023 é o Congresso que está aí, né? É um Congresso totalmente dominado pela direita. Foi a direita que aprovou essa lei. Né? A esquerda vai falar que é a lei do bem, que é revolucionária, que é socialista, comunista, que vai levar à emancipação de todos os gordolas do mundo e tal. Mas quem aprovou a lei foi a direita, né? É uma barbaridade, né? É uma barbaridade isso aí. Você imagina a situação em que fica todo cidadão brasileiro. Aí um cidadão é super maltratado pela polícia e ofende o policial com um palavrão. Pode pegar 3 anos de cadeia. Se o policial for negro, por exemplo, pode pegar 3 anos de cadeia. É uma loucura isso, né? Que a esquerda apoia isso, mostra que eles perderam totalmente o juízo, não sabem mais o que estão fazendo. Nós somos totalmente contra, né? E aí vão aparecer os engraçadinhos para dizer que o PCO está passando pano para a extrema-direita, né? Quer dizer, ou a gente aceita esse tipo de coisa, né? Esse tipo de brutalidade judicial, de perseguição judicial, ou então você está passando pano para a extrema-direita. Nós não podemos aceitar isso daí, o PCO nunca vai aceitar uma coisa dessas, né? Isso daí, a pessoa pode falar que isso daí é para impedir o golpe de Estado, mas eu sinceramente, eu não consigo ver o monarca envolvido em nenhum tipo de golpe de Estado, né? É simples, o monarca está sendo perseguido porque ele ofendeu 2 juízes do STF. Vamos deixar as coisas bem claras aqui. Ele ofendeu Alexandre de Moraes, né, que ele falou que é o anticristo, não sei o quê, uma coisa assim. O Alexandre de Moraes tirou ele da internet indefinidamente, numa medida totalmente arbitrária, e ele ofendeu o Flávio Dino,
que é o Alexandrinho de Moraes. O Alexandrão, no caso. Dependendo de como a gente veja, né, devido à deficiência física dele, Alexandrão de Moraes. Então, é um problema isso. Né? Os juízes estão perseguindo a pessoa porque a pessoa os criticou. Né? Não pode criticar juiz mais. Tem a companheira Elocutrices Facúndia falou que o agravante teria sido porque ele falou na internet. Eu fui buscar aqui, de fato parece que teria um inciso, não sei se o termo certo é inciso, mas acrescentaram aqui o seguinte, que entra nessa cláusula também de injúria por cor, etnia, fala assim, na presença de várias pessoas ou por meio que facilita a divulgação da calúnia, da difamação, da injúria, ou seja, pelo fato dele ter falado na internet. Mas aí realmente virou qualquer coisa, né? O que caracteriza várias pessoas? Aqui estamos em 3, mas tem os ouvintes. Se a gente falar aqui caracteriza... Caracteriza. Se o juiz quiser nos pegar e perseguir, alguma coisa que a gente falou aqui vai dar lugar a processo. Isso aí é líquido e certo. Eles vão perseguir todo mundo. Agora, se você tiver nas boas graças desses juízes, se você chamar alguém de canalha, ladrão, estuprador, ou seja lá o que for, não dá nada. Quer dizer, é um recurso para perseguição judicial, pura e simplesmente. Né? Eu acho que nós devemos deixar absolutamente claro aqui que nós somos contra as leis de injúria, difamação e calúnia. Essas leis servem para calar a opinião, a crítica, a oposição ao regime político. Não tem que ter. Nem vou falar das outras leis que eles estão inventando aí, como essa, né? Se for de pessoa de cor e tal, isso daí é a repressão escala, né? Então não sei o que. Infelizmente a esquerda brasileira, tomada de loucura, decidiu apoiar isso. Vai pagar caro. Isso aí eu não tenho a menor dúvida de que eles vão pagar caro. Na hora que eles forem pagar, já estão pagando, na verdade, né? Porque, por exemplo, o Glauber Braga, que se assanhou um pouquinho aí contra a direita, já está sendo perseguido por tudo quanto é lado, já não é? E aí você critica essa sanha de prender as pessoas por parte da esquerda, e aí vem um cidadão e critica a gente no 247 falando que o PCO é porta-voz da extrema-direita. Né? Tá fazendo... O articulista, né? Isso, um artigo de 247 diz que, num artigo chamado Uma Resposta ao Crítico Anônimo do PCO, reafirma que o representante da extrema-direita, Pablo Marçal, deveria ser excluído dos debates. E ele fala aqui nesse artigo que nós viramos porta-vozes. Ele fala assim, sabemos que o PCO passou a ser porta-voz da extrema-direita, não é de hoje. Isso é uma calúnia. Devemos processar esse jornalista aqui, não sei se ele é jornalista, por essa calúnia grotesca. O PCO não é porta-voz de ninguém a não ser dele mesmo. Como assim, porta-voz da extrema-direita? Porta-voz da extrema-direita significa o quê? Que aquilo que a extrema-direita pensa, a gente fala. Então a gente defende o sionismo, por exemplo. Onde que o pessoal é porta-voz da extrema-direita? Isso é calúnia vergonhosa. O cidadão... E uma coisa que me chama muito a atenção nessas pessoas que defendem duras represálias, né, contra as pessoas que mentem, etc. e tal, é que elas não ficam atrás das pessoas que eles querem punir, né? Porque a polêmica aqui era a seguinte. O cidadão falou que
o cidadão que se chama Adilson Roberto Gonçalves falou que o Pablo Marçal teria que ser banido dos debates, né? Não sei por quê. Todo mundo queria banir esse cidadão dos debates. Deixa eu ver o que ele diz exatamente. Bom, o que ele diz é uma coisa totalmente aloprada. Reafirmo que o representante da extrema-direita, Paulo Marçal, deveria ser excluído dos debates em resgate a Hannah Arendt e a banalização do mal. Quer dizer, está comparando o Pablo Marçal com o Eichmann, o homem que fazia a logística dos prisioneiros para os campos de concentração. Isso daí também, né? Não é... Tá aí, o Pablo Marçal poderia também processar. Poderia ser. É uma calúnia. O cara não fez nada disso. Né? Aí ele acha que ele tem que, né? Ele acha que o cidadão tem que ser excluído da conversa, do debate. É uma posição antidemocrática, porque o público tem o direito de conhecer todas as opiniões, boas, ruins, medíocres, geniais, idiotas, inteligentes, e tomar decisão. Isso, digamos assim, é o ABC, é o beabá da democracia. Ele acha que não tem que ter isso aí. Que se você... Uma determinada posição não pode ser aceita, né? Veja que essa ideia de que a determinada posição não pode ser aceita começou com o negócio de que você não poderia permitir a legalização de um partido nazista, que foi o que atacaram o monarca em primeiro lugar, né? Agora, de partido nazista, nós já estamos aqui banindo o Pablo Marçal. Quem que vai ser banido no final? Qual é o critério? Qual é a política? Quem que entende isso? Né? Ele vem com aquela velha história: aceitar o fascista na mesa de conversa é tornar-se um deles. O que dizer, né, do Lula quando no plenário geral, não é mesa de conversa, é o plenário da Assembleia Geral das Nações Unidas, quase todos os países estavam ali representados, falou em defesa dos israelenses, em defesa do Netanyahu, que o que aconteceu no dia 7 de outubro foi um ataque terrorista de fanáticos. Se você condena os inimigos do Netanyahu, você não está sentado na mesa com o Netanyahu. Aí vai falar, não, mas o Lula também falou que o que Israel está fazendo é um exagero. Isso aí é passar pano para o Netanyahu, não é exagero. E aí? O Lula também não pode participar de debate por causa dessa concepção que ele tem totalmente equivocada, pró-sionista. Onde é que você traça, né? A linha divisória nisso daqui? Não sei. Daí ele cita o 18 Brumário, a famosa frase do Marx, né? Primeira vez como tragédia, segunda como farsa. E, segundo ele, o Pablo Marçal é a repetição do Hitler. Está fora da realidade. Poderá o Pablo Marçal em algum momento ser a repetição do Hitler? Poderá. Tudo é possível. Mas que ele seja hoje isso, porque ele xingou 2 ou 3 pessoas no debate, falou 4 ou 5 mentiras cabeludas, ele é o Adolf Hitler. Antes ele do que o Netanyahu, que está matando milhões de pessoas, bombardeando aí pobres pessoas indefesas. Daí fala, estamos perigosamente tolerando. Quer dizer, a política dele é excluir completamente a extrema-direita bolsonarista, né? O bolsonarismo, vamos dizer assim, da vida política. Né? Primeiro que isso daí não é uma coisa viável. A primeira coisa que a gente tem que dizer é isso. Porque o que acontece aqui é que o bolsonarismo acaba de ter um resultado eleitoral espetacular.
Segundo lugar, que esse tipo de política é a política que ajuda o bolsonarismo. Ajuda, eu não vou fazer o papel que ele faz aqui, né? Não vou falar que ele é braço direito do Bolsonaro, porque ele está ajudando o bolsonarismo. Ajuda involuntariamente, inconscientemente, o pessoal ajuda o Bolsonaro. Esse cidadão ajuda o Bolsonaro inconscientemente. E aí ele vem com a história de que nós passamos a ser porta-vozes da extrema-direita porque a gente não quer excluir alguém do debate. O que é uma calúnia grossíssima. Quer dizer, você discorda dele, ele já coloca você como nazista. Porque ele não acabou de falar que é a banalização do mal, então nós somos porta-voz da banalização do mal. É uma calúnia grotesca desse cidadão. Então, né, é importante a gente destacar o seguinte, que essa política aqui, né, a eleição confirmou isso. Nós estamos falando isso há quanto tempo? Estamos falando isso há um tempão, né? Começou com esse negócio do Monark. A perseguição, acho que foi em 2021, se eu não me engano. Ó, eu lembro da gente falar isso, uma das primeiras vezes que foi o Rui no DCM, ainda na época, quando deu uma polêmica, porque a gente defendeu a gente foi contra a prisão dos torcedores que falassem coisas racistas no estádio, mas desde antes até disso daí. Isso daí já tem um tempo. Então, nós estamos falando há muito tempo que essa política ela não combate a extrema-direita. Aí o pessoal acha o seguinte, que todo mundo tem a obrigação de seguir essa política. Nós não vamos seguir uma política que a gente sabe. Não é que nós achamos, nós sabemos que essa política é errada. Aí o pessoal, eu debati isso aí várias vezes, em vários lugares. O pessoal fala assim, vamos prender o Bolsonaro e acabou com o bolsonarismo. O Bolsonaro foi tornado inelegível. E o que aconteceu? Em São Paulo, vamos ver o resultado de São Paulo. Em São Paulo, o bolsonarismo está tão inelegível, está tão liquidado, que nós temos a seguinte situação. Vou pegar os números exatos aqui. Não tá. Bom, o Pablo Marçal, que eles queriam banir dos debates, o cidadão quase que vai para o segundo turno no lugar do Boulos. Foi por muito pouco que ele não foi para o segundo turno, muito pouco mesmo. Um dado do Bolsonaro é o seguinte, que o partido dele foi o que mais elegeu prefeitos no primeiro turno nas maiores cidades do país. Um dos dados, né? Um dos muitos. O filho dele, mais novo, foi o vereador mais votado em Balneário Camboriú. E o outro, que eu esqueci o nome agora, que não é mais o mais novo, foi o mais votado no Rio de Janeiro. O Carlos. O Carlos foi o mais votado no Rio de Janeiro, de longe, mais de 100 mil votos. E o Renato Bolsonaro foi eleito em Balneário Camboriú. O PL elegeu 509 prefeitos nas eleições municipais e o do PT elegeu 248. 130 mil votos. Ou seja, vamos em frente que está dando certo. Né? Considerando também o seguinte, né? O Boulos, ele foi o candidato que mais gastou em todo o país, entre todos os candidatos, mais gastou dinheiro de um postulante à prefeitura de capital, 46 milhões. O Nunes, que saiu na frente dele, gastou 29 milhões. O cidadão aí, o malucão, Pablo Marçal, nem aparece na lista. Dos que mais gastaram. Dos que mais gastaram. Agora eu não estou vendo, pelo menos. Pode ser que eu tenha pulado ele, mas...
Não tá mesmo. É engraçado que é o seguinte, o Paulo Marçal, ele é um bolsonarista sem o apoio do Bolsonaro, né? Sem o apoio formal do candidato Bolsonaro. O Bolsonaro em São Paulo apoiou o Nunes, que vai pro segundo turno contra o Boulos. E aí a gente fica assim, e os votos do Marçal, será que vão pro Boulos ou vão pro Nunes? O Boulos falou que o eleitor do Marçal tem mais a ver com ele do que com o outro. A Glaze falou que a campanha do Boulos deveria ir atrás dos eleitores do Paulo Marçal. Acho que também acho. Tem que xingar todo mundo também. Fazer igual, né? É ridículo. A gente tem nesse sentido também, Rui, Liberdade. da questão da liberdade de expressão, né? Que agora que acabou as eleições, né, vão retomar aí as atividades parlamentares na Câmara e vão rediscutir a questão da anistia aos presos do 8 de janeiro. E já existe aí uma tendência, né, segundo o Lauro Jardim aqui no Globo, já existe uma discussão, é meio que uma fofoca, né, mas ele fala que já existe uma discussão dentro da bancada do PT, né, de fazer uma obstrução a esse projeto de lei de anistia, né? Eles não decidiram ainda se a estratégia da obstrução vai ser através do voto, né? Se eles vão ter voto suficiente para isso, ou se eles vão apresentar outras pautas para serem apreciadas antes desse projeto de anistia e tal, né? Mas aí o que você acha disso, né? É bom, vai ser positivo do ponto de vista. Bolsonaro teve uma vitória e o PT ainda vai se mostrar aí perseguindo os bolsonaristas e tudo mais, né? Não é positivo porque vai ser uma vitória da direita. A direita vai votar anistia, vai ficar tudo por isso mesmo. Muita gente vai falar, é isso mesmo, estão prendendo os pobres coitados aí, né? Vai ser uma grande vitória da direita a aprovação dessa anistia. Quer dizer, eles estão levando adiante uma política que é uma política desastrosa. Eles acharam que a perseguição judicial à extrema-direita ia derrotar a extrema-direita. Agora, eles estão com esse mico na mão. E quem não concordou com essa política idiota, queria dizer bem claramente, política idiota, é defensor da extrema-direita. Bom, chegaram aqui algumas perguntas, né, dos companheiros que nos acompanham. Perdão. Antes de você falar das perguntas, eu queria falar mais uma vez, porque a gente nunca deve deixar de lembrar, né? Não há nenhum antecedente histórico que mostre que o fascismo foi derrotado através de eleições. Eles querem derrotar o fascismo através de eleições, estão perdendo as eleições para os fascistas. Se eu puder acrescentar também, tem um antecedente histórico que mostra que a censura derrotou o fascismo. Também. Porque a jogada agora é falar que tem que tirar das redes sociais, banir do WhatsApp. Um comentário só, eu estava ouvindo a live, a análise eleitoral que o Léo Atush fez no 247 com o professor Alisson Mascaro. E ele atribui também a força do fascismo, que a esquerda fica achando que simplesmente, né, reformar uma calçada, fazer projeto de infraestrutura vai cair no agrado do povo, enquanto a extrema-direita faz uma propaganda no WhatsApp. E essa propaganda no WhatsApp é muito mais forte do que a força da esquerda de fazer as coisas, né? De certa maneira, ele atribui ao WhatsApp, à ignorância do povo, o crescimento da extrema-direita.
que é uma apologia da censura também, né? Não sei se ele chega aí até esse caso, né? Ele não, pelo menos na live que eu falei, ele não chegou a falar da censura, mas ele atribui à comunicação em massa o crescimento da direita, sendo que muitas vezes também é pela própria falta de política da esquerda, né? É mais pela falta de política da esquerda do que... Não, atribuir à comunicação o sucesso da direita é a mesma coisa que aquela piada do marido que encontra a mulher com o amante no sofá e manda tirar o sofá, né? Quer dizer, como foi no sofá, o problema é o sofá. Não. Como foi na internet, o problema é a internet. Não, o problema não é a internet. O problema é a luta política. A extrema-direita está ganhando a luta política, que é muito mais grave do que ganhar uma eleição. Ganhar a eleição, um dia você ganha, outro dia você perde. Né? E às vezes você não ganha nunca, mas você não quer dizer nada. Os bolcheviques chegaram ao poder na Rússia sem ganhar nunca nenhuma eleição. O Partido Comunista Chinês tomou o poder sem nunca ter ganho uma eleição. O movimento 26 de julho em Cuba, Fidel Castro, ganhou o poder sem ter ganho nenhuma eleição. Provavelmente sem ter participado de nenhuma eleição, mais propriamente. Então isso aí não quer dizer nada. O problema maior é que é a derrota política. Né? O pessoal está sendo derrotado politicamente. Bom, com relação ao cidadão aí, caluniador, né? É muito feio isso. Né? Queria dizer pro... Como é o nome dele? Adilson alguma coisa. Pro, Adilson Roberto Gonçalves. Pro Adilson Roberto, o seguinte, é uma política muito feia essa. Você quer desacreditar o PCO, tem que criticar a política do PCO, não fazer calúnias. Né? O PCO não é porta-voz de extrema-direita, coisa nenhuma. Tem que ser mais sério no debate político. É por essas e por outras que vocês estão levando uma sacolada da extrema-direita. Porque nesse tipo de política que vocês fazem, que essa esquerda pequeno-burguesa fala, ele não gostou que falaram que ele era uma esquerda pequeno-burguesa. Né? A direita é muito mais profissional. Né? O Lula falou, o candidato que mente não pode participar das eleições. Então não pode ter eleições porque todo candidato mente. A esquerda mente adoidado. O problema é que a esquerda, a política da esquerda não é boa, nem para mentir. Né? Então, com esse tipo de coisa, vocês e o país inteiro pode acabar sendo engolido pela direita. Não é um método que vai dar certo. Vamos deixar claro isso. Fala. Não, o companheiro Carlos, né, mandou nesse sentido uma pergunta seguinte. Ele perguntou: o Brasil será uma ditadura de direita sob o comando dos Estados Unidos? Eu acho que sim. A esquerda não combate a direita, vamos ter claro. Essa fala do Lula, por exemplo, é uma capitulação diante da extrema-direita. Teria que defender a resistência palestina que luta pela sua libertação de um regime nazista. O Lula chegou a falar, o nazismo fez isso, depois não falou mais nada porque ficou acuado pelos israelenses. É uma capitulação. O Boulos, que é o grande ídolo dessa esquerda, falou que não era prefeito de Tel Aviv, então ele não podia ser solidário com os palestinos, né? Imagina agora no segundo turno, é capaz dele ficar do lado de Netanyahu, né? Ele já quer o eleitorado do Pablo Marçal. O eleitorado do Pablo Marçal ele não vai conquistar. Ele não entendeu uma coisa. Ele e as pessoas que estão elaborando essa tática, né? Eles não perceberam uma coisa. O eleitorado do Paulo Marçal é sim, como o próprio Bolo declarou, um eleitorado que quer mudança. Ele é revoltado. Mas ele é revoltado contra pessoas como o Guilherme Boulos.
Eles não gostam do Nunes, mas eles gostam menos ainda do Guilherme Boulos. Então, e o Boulos, com esse negócio de ser esquerdista que tem um discurso direitista, deve aparecer para essa gente aí como sendo uma coisa horrenda. O pessoal vai votar no Nunes. Tem um Live Pix anônimo dizendo: boa tarde a todos. Hoje temos ato em defesa da Palestina no Rio de Janeiro, 16 horas na Cinelândia. Que ato é esse? Eu não sei. Não estava sabendo, mas. Não sei se tem a ver com o 7 de outubro, só que feito no dia 8, né? Porque aqui em São Paulo rolou um lance assim, né? O que o pessoal não quis fazer no dia 7, eu vou fazer no dia 8, não sei porquê. Quem que tá fazendo no dia 8? Vai ter um ato no MASP, em São Paulo. É uma coisa meio estranha. É daquela frente palestina lá que leva eu acho que sim, 8 pessoas e um carrinho de brinquedo, é isso? Eu acho que sim. Deixa eu ver. Do Rio eu não sei, aqui em São Tô Paulo. vendo aqui se os companheiros sabem. Aqui em São Paulo. Na verdade eu tô vendo aqui, o ato deles foi ontem, que foi o mesmo horário que o nosso, foi lá no Algeniá. Alguém me passou que ia ter um hoje também. Ato dentro do bar? Ontem foi no Algeniá. Eles fizeram um ato vigília. E agora eles vão no MASP, é isso. Grande mobilização, né? Bom, o Jalves falou: avante PCO, o Rui tarda, mas não falha. Obrigado, Jalves. O Anônimo comentou: apesar do crescimento, o PCO segue sendo o partido com menos votos de todos da esquerda. Não, não é verdade. O PCB tem menos votos que a gente. E aqui também o cômputo é dos votos para prefeito, né? Uhum. Precisa ver os votos para vereador e tal. Agora, bom, não sei se o comentário é malicioso, mas então é o caso de explicar de uma vez o que acontece na eleição. O PCO é o partido mais perseguido do Brasil. É mais perseguido do que os bolsonaristas. O TSE teve a capacidade de liberar o nosso fundo eleitoral a 11 dias do fim da eleição. Os jornais, a imprensa burguesa, que dá pouquíssimo espaço para a esquerda, os partidos de esquerda, dá menos espaço ainda para nós. Tudo bem, né? Nós não vamos ficar choramingando aí que a Rede Globo dê publicidade para o PCO, porque é meio absurdo como política. Mas nós temos que destacar o fato de que há um esforço para encobrir. Até em coisas pequenas. Várias pesquisas não mostravam o PCO. Um jornal colocou o número do PCO trocado. Colocou o número do Marçal. Colocou o número do Marçal. O Estadão colocou que o PCO era 28. Isso daí não é por acaso. Então, é natural. O que é estranho é que os outros, que não são perseguidos dessa forma, tenham muito pouco voto a mais do que o PCO. Né? Esse que é estranho. Quer dizer, eles não têm... Tem muita coisa. Candidato nosso no Mato Grosso do Sul foi ameaçado de morte. Isso sem falar em coisas muito estranhas que estão acontecendo, que nós estamos apurando, como, por exemplo, que um candidato nosso, índio do Mato Grosso do Sul, levou a família para votar, foi com a família para votar, parece que 38 pessoas, e na urna apareceram 9 votos. Nós vamos apurar isso aí. O PCO é um partido perseguido, não pode medir o PCO pela vara dos outros partidos. Ele é perseguido até por essa esquerda pequeno-burguesa.
Inflável Dindo mandou um live pix, falou Gordolas do Mundo, univos. E a Bruna Ferraz Foi uma vitória para os gordolas do Foi. mundo, né? foi com certeza. Quer dizer, não sei, né? Porque o Monark também não é a pessoa mais magra que tem, né? É uma coisa Gordolas contra gordolas, lutas de peso. Ele deveria ter lugar de fala, alguma coisa assim. A Bruna Ferraz perguntou: Rui, por que o PCO tomou a dianteira da liberdade de expressão? E por que a esquerda defende a censura? O pessoal tomou a dianteira da liberdade de expressão por um motivo muito simples. Nós temos que defender as armas que a sociedade capitalista nos oferece para lutar. A mais importante arma que nós temos é o direito à palavra. O nosso trabalho, na Terceira Internacional, uma resolução falava o seguinte, que até a Revolução Armada, a propaganda é o principal meio de luta de um partido comunista. Então, nós não podemos ser a favor de jeito nenhum da censura. Seria a mesma coisa que se nós fôssemos a favor da censura, seria a mesma coisa que nós nos declararmos anticomunistas. Né? Então, as liberdades, nós não somos a favor do chamado regime democrático, que é uma abstração que é manipulada pela burguesia de várias maneiras. Mas nós somos favoráveis às liberdades democráticas reais. O direito à liberdade de expressão, a liberdade de organização, o direito à manifestação, né? Tudo aquilo que permite que classe operária ou cidadão coloquem freios à dominação do Estado capitalista, do regime político burguês, nós sempre vamos defender. Sempre. Para nós é uma questão de sobrevivência política, mais do que qualquer coisa. Nós achamos o seguinte, que você calar o Bolsonaro, que ninguém calou até hoje, que ele fala o que quer onde ele quer. Ou Elon Musk, que também ninguém consegue calar, é inviável, né? Mas calar, por exemplo, o Monark, não sei qual que seria a grande vantagem de calar o Monark. E o preço a pagar por isso é que a gente também não pode falar, é uma burrice. Bom, a esquerda, por que defende? A esquerda não tem programa. A esquerda fala que é comunista, que é trotskista, que é stalinista, que não sei, um monte de istas. Mas a verdade verdadeira é que se aparecer uma moda na universidade que falar que você usar uma galinha morta amarrada na cabeça vai levar à emancipação dos pobres e oprimidos, os caras vão fazer isso daí. Vão te atacar por não fazer. E vão te atacar por não fazer. Quer dizer, eles vão na moda, né? Essa política identitária nunca na vida foi a política da esquerda. Da esquerda que eu digo é a esquerda socialista, né? Que tem gente que considera até o Partido Democrata como de esquerda. Então, é a moda. A moda agora é você falar que se você não é favorável a utilização do banheiro feminino por transexuais, você é fascista. Então isso é moda, isso é uma bobagem. Isso é ridículo. Né? A gente poderia achar o que for. Nós não somos favoráveis a isso, mas se a gente fosse favorável, eu não ia considerar que o cidadão que não quer fazer isso aí seja fascista. É ridículo. Né? Então, quer dizer, é uma esquerda que está completamente... Eles sempre tiveram na moda. Aquilo que foi moda no meio da classe média, eles pegaram. Sempre fizeram isso. Sempre, sempre. Só como o pessoal está falando bastante das eleições, né? Eu acho que talvez fosse o caso da gente já partir para comentar isso daí. Tem outros temas e tal, mas chega muita pergunta das eleições. Eu queria pedir para o Rui comentar o seguinte: o PCO
foi nessas eleições o partido que teve o maior crescimento em número de votos. Apesar de toda essa situação, né, que você relatou, nós fomos o partido que teve o maior crescimento em número de votos de todos os partidos do Brasil inteiro. O PCO cresceu com relação às eleições de 2020, 916%, né, em número de votos. E para prefeito, né, mas também para vereador, nós também fomos o partido que mais cresceu. Peraí, deixa eu ver aqui o número. Para vereador, nós crescemos com relação às últimas eleições 228%. Também, que é um crescimento muito grande. O que ficou em segundo lugar aí é o Novo, né? 175% para vereador, e para prefeito foi aquele PMB, foi 500 e alguma coisa por cento. A que você atribui esse resultado aí? Não, eu acho que o pessoal ele vem crescendo. Isso daí é um pálido reflexo do crescimento partidário. Nós também fomos o partido que mais cresceu em número de filiados, né? O PCO vem crescendo, vem se fortalecendo. O problema é que a nossa caminhada aí é muito difícil, né? Nós temos que superar muitos obstáculos. Que partido que teve as redes sociais caçadas por um ano no Brasil? Nenhum, né? Qual partido que teve todos os seus canais desmonetizados no YouTube? Nenhum. Qual o partido que tem 3, 4, 5 processos do sionista? Nenhum. Qual partido que estão pedindo a cassação do registro do partido no TSE? Só o PCO. Então é complicado, né? Existe uma oposição muito grande. A esquerda pequeno-burguesa, que se transformou numa esquerda, de esquerda se transformou num liberalismo pequeno-burguês, que é esse identitarismo, eles também atacam o PCO o tempo todo. Por exemplo, no ato do dia 30 de junho, que foi o maior ato em defesa da Palestina que foi realizado aqui, todos os grupos de esquerda boicotaram esse ato, praticamente. Todos não. Teve quem fosse lá, né? Alguns grupos pequenos foram. Mas o PSOL, o PT, nem. Né? Do PT foram pessoas isoladas, o Breno Altman, o Genuíno. Então, quer dizer, nós fazemos as coisas, né, quebrando pedra. Aí você tem aí, por exemplo, sei lá, a UP. A UP ninguém liga para a UP. Quer dizer, não, é como diz, né? Não fede nem cheira. Não sei se eu vou pegar 3 anos de cadeia por injúria. Como é que ele disse? A juíza escatológica, né? Quer dizer, ou seja, não fale em fezes com a hora que você for se referir a alguém que você pode pegar 1 ano e 2 meses de cadeia. E aqui que você atribui, né? Resultados que são um pouco surpreendentes aqui nessas eleições. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo. Na capital, para prefeito, o PCO teve 960 votos. Mas em Campinas, teve 997 votos. Em Osasco, teve 1.179 votos. Nas duas cidades são menores, e são 2 cidades que, enfim, temos pessoas lá, militantes lá, mas temos um trabalho bem maior aqui em São Paulo, capital, né? A que você atribui essa... É inexplicável. Eu acho que não tem como explicar isso daí. Nem a polarização política, nada disso explica, né? Em São Paulo nós temos 900 votos e em outras cidades onde a nossa atividade é muito menor, a gente tenha tido mais voto, é inexplicável. A gente precisaria entender melhor como é que funcionam essas eleições, né? Mas é uma coisa que levanta uma enorme suspeita. A eleição, né, ficou até provado isso daí, pela própria justiça, pela própria polícia, ela tem muita compra de voto. Muita.
né? Parece que prenderam mais de 500 pessoas envolvidas em compra de voto. Se prenderam 500, você imagina quantas pessoas estão envolvidas na compra de voto. Né? Tudo bem, isso aí poderia explicar alguma coisa, mas não acho que explica. O Boulos é um candidato fraco, tem muita rejeição dentro do próprio PT a ele. Outra coisa que também é muito confusa é o seguinte, né? Como é que um grupo como a UP, que é um grupo inexpressivo, você nunca ouve falar desse pessoal? Eles não fazem nada. Eles, por exemplo, não teriam a capacidade de fazer o ato que nós fizemos na Avenida Paulista. Eles tiveram 5 mil votos, nós tivemos 900. Também não consigo entender por quê. Eu não vi eles fazendo campanha na rua. A campanha deles na internet também é uma campanha muito inexpressiva. Nós, por exemplo, somos um partido que teve nas ruas, nesse ano aqui, de 2024, inúmeras vezes fazendo campanha. No começo da eleição, foi publicada uma pesquisa que dizia o seguinte, era uma pesquisa que é mais difícil de você manipular. Pode ser fraudada lá em cima, né? Mas pelo resultado, não me parece que ela tivesse sido fraudada, que é o seguinte. Que partidos você conhece? Então, da esquerda, PSTU, UP, PCB, o partido mais conhecido é o PCO. 30% dos entrevistados conheciam o PCO, que é uma coisa grande. 30%. Né? Então é difícil entender esses resultados. Tudo bem, a nossa campanha foi prejudicada, mas mesmo assim nós temos muito mais presença política do que PSTU, do que UP, do que PCB, tudo, do que o PSOL. Em São Paulo, o PSOL não faz nada. Só se o cidadão tivesse um curral eleitoral. Mas a gente deu uma olhada nos votos. Os votos dessa esquerda, eles são votos que estão dispersos. Né? Eles não são votos concentrados. Então não dá para entender. Tem muitos outros dados curiosos, né? Principalmente com relação ao crescimento, ao fracasso da esquerda em geral nessas eleições, né? Por exemplo, um dado é que o PL teve um resultado histórico nas capitais do Nordeste e aí o PT teve 2 candidatos no segundo turno. Isso onde o PT lançou candidato, porque em muitas cidades, inclusive no Nordeste, o PT nem lançou candidato. Então isso quer dizer que o nordestino está tomando o lugar do paulista como o setor mais fascista da sociedade, é isso? Então. De o mais revolucionário para o mais fascista em uma eleição. Em uma eleição. Aqui, a notícia é a seguinte: o PL elegeu um prefeito e conseguiu levar mais candidatos para o segundo turno em capitais da região Nordeste do que o PT, né? Isso porque em 2020 o PL não tinha nenhum nome eleito nas capitais nordestinas. Eles ganharam em primeiro turno em Maceió, né? E vai concorrer em Aracaju, João Pessoa e Fortaleza. O PT vai estar no segundo turno em Fortaleza também e em Natal. Uma coisa interessante também é que, por exemplo, em Salvador o PT não lançou candidato, apoiou um candidato do MDB e outras coisas assim, né? E ganhou o candidato da União Brasil. Foi. Qual que é a sua análise sobre essa questão como foi as eleições para a esquerda? Como que foi essas eleições municipais para a esquerda em geral? Pro PT, o resultado do PT é um grande fracasso. Eles estão procurando apresentar isso aí como um progresso baseado numa estatística que é uma estatística enganosa, que é que o PT teria eleito 20 prefeitos a mais do que em 2020. Né? 2020 foi uma das piores eleições municipais da história do PT. Então, 20 prefeitos a mais já não é grande coisa. Né?
É mais ou menos assim. Você teve 10 anos de recessão lá, que a economia caiu 5%. No 11º ano, cresce 1%, você fala grande vitória. Mas não é. Né? Não, isso daí não interrompeu a queda do PT. Mas o mais importante é que esses 20 candidatos não estão em cidades importantes. É tudo... são municípios pequenos aí. Insignificantes. Precisaria, inclusive, ver quem são os candidatos, porque o PT está infiltrado por muito candidato de direita. Tem esse detalhe. Você vai ver lá, o candidato sai do PT e entra no União Brasil. Não é difícil. O PCdoB, ele oferece uma visão melhor da situação da esquerda. O PCdoB perdeu uma quantidade, não sei percentualmente como é que foi, mas é uma quantidade enorme de prefeitos e tal, que são pessoas que debandaram do PCdoB. Então, a eleição não foi boa para a esquerda é muito minoritária no país, né? Mas o mais importante não é isso, né? Quando a gente vê a eleição, você não pode fazer uma análise da eleição assim, quem ganhou e quem perdeu, é uma análise enganosa. Né? Você tem que fazer uma análise da tendência política que a eleição manifesta, porque é isso que vai vigorar. E nessa questão da tendência, o bolsonarismo é o grande fenômeno da eleição. Falar em tendência. Aqui em São Paulo, o Marçal, um candidato novo, né? Primeira vez que ele se lança política, fica em terceiro lugar, empatado para a prática com o Boulos, né? Empatado com o Nunes. E até empatado com o Nunes. Apertado, né? Mesmo com, né, nas vésperas, ele soltando aquele laudo falso em cima do Boulos, onde a imprensa aproveitou para cair matando em cima dele. Mesmo assim, ele fica em terceiro. Primeiro, você acha que esse laudo afetou? O que foi esse laudo que ele lançou sobre o Boulos? Afetou ou não afetou? Jogada ensaiada ou não jogada ensaiada? E o que dizer desse fenômeno que, né, tem muita gente, eu vi muita gente da esquerda rindo do Marçal, falando, tá vendo, não conseguiu ir pro segundo turno, mas por um cara que se lançou como candidato na política pela primeira vez, era desconhecido na política, né, em tese, até então, e conseguiu um resultado tão bom contra o Nunes, que é o atual prefeito, e o Boulos, que é, digamos assim, seria um candidato tradicional da esquerda, isso é um verdadeiro fenômeno eleitoral, né? O aparecimento do Marçal mostra a força da extrema-direita, né? Que você tem o Nunes, que é o candidato oficial da extrema-direita. Embora ele mesmo não seja aí um elemento, né, característico da extrema-direita. E você tem um candidato extraoficial que é bem direitista. Os dois juntos tiveram metade dos votos. O pessoal tem que fazer um balanço realista, né? Mas a gente não pode esperar do PT um balanço realista. Isso aí é utópico. O PT não faz balanço realista. Né? O que nós temos, o que eu já vi, né? Eu pego o 247, na minha opinião, é o órgão mais importante para ver a opinião assim do entorno petista. Aí, primeiro, o que o pessoal está indo à loucura, né? O Alex Sonic fala, disputa em São Paulo não é Lula versus Bolsonaro. E aí um outro cidadão fala, o Joaquim de Carvalho fala, chance de Boulos em São Paulo depende da nacionalização do debate, ou seja, Lula versus Bolsonaro. Cada um fala uma coisa. Na verdade, o que eles deveriam falar é o seguinte, acabou, né? A eleição acabou. Aí você tem os otimistas falam assim, Boulos aposta em maior tempo de TV e presença de Lula para virar sobre Nunes em São Paulo. Tudo bem, vamos ver o que é que vai acontecer, né?
O Paulo Moreira Leite fala: o país inteiro vai acompanhar a campanha de Boulos. Nem por acaso. Tem um do Nego Tom, Rui, que até ia pedir para você comentar, que tá aí no meio, que fala o seguinte: ele fala que o resultado das. Eu vi. É, Eu vou tá vou tudo deixar bem. isso aí mais pro finalzinho. Um outro comentarista fala o seguinte: Boulos versus Arnóbio Rocha. Boulos versus Nunes. A disputa é ideológica. Eu falei aqui, antes da eleição, né, que existe a opinião seguinte: se o Marçal for pro segundo, se o Boulos e o Nunes for para o segundo turno, mesmo as pessoas que acham que o Boulos é um candidato muito ruim, que é mesmo, vão votar no Boulos porque não pode deixar o Nunes ganhar de jeito nenhum. Mas se for o Nunes e o Marçal, tem que votar no Nunes porque não pode deixar o Marçal ganhar de jeito nenhum. Quer dizer, é o paradoxo, né? Não tem o paradoxo do cara lá, do Popper? Sim. Da tolerância do intolerante. Da tolerância do intolerante. Esse é um falso paradoxo. Mas isso aqui é paradoxal. Se você não pode deixar o Nunes ganhar de jeito nenhum, como é que você pode votar no Nunes contra o Marçal? É um paradoxo, né? O cara caiu numa contradição, né? É até triste não ver o Marçal no segundo turno contra o Nunes pra gente não ver essa façanha da esquerda, né? Vote no Nunes contra o fascismo. Que o Nunes... Voto no Bolsonaro. O Bolsonaro apoiou o Nunes, mas o Marçal é bolsonarista. Então quem que é o bolsonarista que não pode vencer? O bolsonarista sem apoio do Bolsonaro ou o bolsonarista com apoio do Bolsonaro? Então, mas se o Nunes não pode ganhar de jeito nenhum, porque é uma ameaça, como é que você vai votar nele contra o outro? Não faz sentido, né? Isso daí é o paradoxo do voto útil, né? O voto útil leva, no final das contas, a você ter que escolher entre você está dentro de um quarto e vai entrar, vão abrir uma porta. E você tem que escolher quem é melhor, o tigre ou o leão, né? Eu não voto nele de jeito nenhum e eu não voto nele de jeito maneira, né? Pra ver quem que... É um paradoxo. Outra coisa também que é uma maluquice da avaliação política do pessoal é isso aqui, ó. Frente Ampla de Lula venceu a extrema-direita nas eleições de Espadilha. A Frente Ampla do Lula, que venceu as eleições, é uma direita braba. Um pessoal que está no governo Lula porque faz chantagem no Congresso para estar no governo. PSD, do Kassab. Né? O quê? Republicanos. Então eles consideram que só o PL é a extrema-direita. E os outros não, os outros são... Né? É PMDB que deu o golpe de Estado, que derrubou a Dilma. Não, essa Frente Ampla aí não é uma vitória da esquerda. Frente Ampla é uma vitória da direita. Não tem esquerda nas capitais no segundo turno, exceto em Porto Alegre. É ou não é? A Maria do Rosário é esquerda, o resto não. Nem o Boulos é muito de esquerda. Aí o pessoal fala, veja aqui, né? Aqui já o 247 declara a coisa tão desesperadora que aparece a seguinte manchete: quem se fortaleceu nas eleições foi o Centro Pragmático, diz João Campos, um direitista tradicional. Aí a gente vê o Aloysio Nunes, hein? PSDB assim de quatro costados, como se diria antigamente, chamando voto no Boulos. A Tabata do Amaral, que o pessoal apelidou de batata liberal. Não sei se a gente pode falar isso daí, porque pode ser classificado como injúria, né? Que ela não é uma batata. Que ela não é uma batata, não. Pode ser uma ofensa à mulher. Você fala que a mulher é uma batata, então você está falando que ela é gordola, e aí, né, já imagina.
A Associação das Batatas também não quer ser identificada com a Tabata. Exatamente. Pode ter um lobby de batatas, né? Esse cidadão aqui, ele é de direita. Ele é neoliberal. O que significa que ele não é de direita? Ele é neoliberal. Então, quer dizer, né? Ele fala quem se fortaleceu foi o centro pragmático. Quem que é o centro pragmático? O Nunes é centro pragmático? Paz, Principal País é centro pragmático? Em Minas Gerais nós temos segundo turno, né? Temos. Que é entre quem mesmo? Em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte, tava aqui agora. Bruno Engler e Faud Noman. Bruno Engler, que é do... Esse é bolsonarista puro É. sangue. Cadê? Esse Fald é o cara do Partido do Kassab, se não me engano. Isso. Quer dizer, é direita contra direita, né? Bruno Engler é PL, Faud Noman, PSD. Na Bahia, ganhou a direita. No Rio Grande do Sul, vai ganhar a direita. Em Santa Catarina, direita. No Paraná, direita. Fortaleza, 40% do PL contra 34% do PT. Quer dizer, o centro pragmático aí não ganhou nada. É um crescimento meteórico aí do PL e do Bolsonaro. A direita tomou conta. Essa direita aí não é centro. Não pode ser considerada como centro. É uma direita. Isso é tudo uma enganação, né? É uma tentativa de dourar a pílula amarga que o pessoal vai ter que engolir. Só uma coisa, né, que o pessoal lembrou aqui no chat, que o atual prefeito de Porto Alegre, que teve o desastre em Porto Alegre, que a cidade foi inundada, ganhou chegando quase a 50%, ou seja, quase ganhando o primeiro turno contra a Maria do Rosário, do PT. Né? Ou seja... Que mostra que a eleição é a vontade do povo. Exatamente. O povo do... Gostou, né? O pessoal fala, né, sobre os brasileiros, então nós temos que tirar a conclusão a partir da eleição de que o povo do Rio Grande do Sul é tudo parente do... Como é que é aquele personagem Aquaman? do Aquaman, né? Eles gostam de viver debaixo d'água, do príncipe submarino, né? A eleição é uma farsa. Ganhar o candidato do prefeito de Porto Alegre, depois do que ele aprontou lá... É o candidato dele ou é o próprio? Não, é o próprio. É o próprio. O pessoal falou, né, a campanha dele devia ser a seguinte: mais água para Porto Alegre. É ridícula a eleição, totalmente. Ano que vem podemos fazer mais, né? Um negócio assim. Alagou pouco. Não, olha a declaração do esquerdista João Campos. Ele comentou que a Tabata do Amaral tem autonomia para tomar a decisão de se engajar ou não na campanha de Guilherme Boulos contra Ricardo Nunes. Quer dizer que ele não seria a favor, né, de apoiar o Boulos. O negócio é o seguinte: se você sentar, tá certo, em cima de uma grelha e você falar, vou ficar confortável, não vai acontecer. Você vai queimar a bunda. É o que o PT está falando agora. Não, nós ganhamos a eleição, o centro e tal. Com esse resultado aqui, inclusive, a direita vai para cima do PT com tudo. Eles, ao invés de alertar a militância, falar, não, eles ficam criando uma fantasia, né? Amanhã o Kassab faz um acordo com o Bolsonaro e derruba o governo do PT, com Lira e tal. E lá se foi, né? Bom, tem algumas... O Campos também diz o seguinte: os partidos com maior presença no Congresso Nacional e mais estrutura são os que mais cresceram nas últimas eleições. Os partidos que têm uma construção mais profissional, quer dizer, o profissionalismo é isso aqui, muitas notas de R$100, né?
são os que mais cresceram nas últimas eleições. Com uma lógica resultadista. Por isso que ele é um linguista, né? Porque ele inventa palavras. Que com maior presença no Congresso também tem o maior volume de prefeituras. É um desastre. Aí tem outro detalhe, o negócio do Nego Tom, né? Nego Tom, que é o identitário de plantão, né? Do 247. Ele assina uma coluna, né? Uma coluna nessa faixa azul, e fala: resultado das eleições municipais e a tendência fascista da sociedade brasileira. Quer dizer, a direita ganhou, a brasileira fascista. Eu diria, principalmente no Nordeste, hein, Nego Tom? O nordestino é fascista por natureza. Sabe aquele cara que mora lá no meio da seca? Esse é o pior fascista de todos. Ele coloca que o problema principal para ele, que demonstra o fascismo do eleitor, é que o vereador mais votado é um cara que defende que mulher trans não possa entrar no banheiro feminino. Segundo ele, isso seria o fascismo. Bom, eu também defendo isso e não sou fascista. Todo mundo é fascista. Todo mundo é fascista. Por isso a sociedade é fascista. Exato. O cara quer que um barbudão, peludão, com um pênis desse tamanho, entre no banheiro feminino. E ele acha estranho que a população não queira isso daí. Como? Só uma coisa, ele fala da tendência fascista da sociedade brasileira, mas uma coisa que a gente precisa também falar sobre a análise eleitoral aqui. O presidente é o Lula. O PT tem a máquina eleitoral. Ganhou contra o Bolsonaro, o candidato à extrema-direita na eleição passada. O que explica? Para eles, o que explica isso daí? Esse resultado eleitoral, né? É. Eles não levam em consideração que a eleição não reflete a vontade do povo. Essa do Rio Grande do Sul mostra isso. Eles não levam isso em consideração. Segundo, eles não levam em consideração que a extrema-direita é muito mais dinâmica do que a esquerda. Muito mais dinâmica, até uma maneira elogiosa de falar para a esquerda, né? Porque a esquerda está se desmilinguindo, está desaparecendo. Só ler alguns comentários, né, que chegaram aqui, alguns live pixies. O companheiro Sparreira falou: Rui, viu que o Monark foi condenado a 1 ano de cadeia por xingar o Flávio Dino de gordo? Já comentamos. Não sei nem o que a gente pode falar. Depois nós já comentamos isso, mas eu não sei nem o que a gente pode falar aqui, porque o perigo é muito grande. Né? A gente já atacou o STF de tudo quanto foi jeito aí, não sei, pô. Tudo bem que a gente falou que o Alexandre de Moraes era o skinhead de toga. Ele levou a gente no inquérito das fake news, né? Se tivesse falado que ele é cabeludo, né? Talvez fosse pior ainda. O camarada Veganes falou: fale sobre Curitiba. PT colocou uma grana no Dulce para evitar o pior. Agora temos que votar no Pimentel. Candidato do PT, quem que era? Então, Curitiba eu não vi. Deixa eu ver. Ele falou Dulce. Não, então, pelo que eu entendi, o PT nem lançou candidato em Curitiba e apoiou esse Luciano Dulce, do PSB, que ficou fora do segundo turno. O segundo turno foi o Eduardo Pimentel, do Partido Kassab, e a Cristina Graemli, do PMB. Bom, aqui, né, o militante do PT, o filiado ao PT, tem que fazer jus à fama de eleitorado avestruz, né? Que engole qualquer negócio. Vai ter que engolir o cidadão do Kassab. Vai ser difícil de digerir, mas a avestruz ela consegue, né?
É o paradoxo do voto útil, né? Ele já teve que Engoliu o cara do partido do Alckmin no primeiro turno, né? Quer dizer, o cidadão apoia um direitista e perde a eleição. Não era melhor lançar um candidato do PT, fazer uma propaganda de esquerda? Isso, inclusive, é uma coisa que a gente tem que dizer. A eleição é uma mentalidade retrógrada você achar que você tem que ir para a eleição para ganhar a qualquer custo. É uma coisa retrógrada. Você não pode vender o seu programa, os seus princípios, aquilo que você acredita, para ganhar a eleição. Porque sabe o que acontece quando você faz isso? Acontece que o partido mais votado na eleição é o PL, porque o povo acha que o Bolsonaro, ele não é assim. Ele não é tão picareta. Eles acham, não é verdade, mas eles acham que o Bolsonaro é mais honesto, fala o que pensa o que fala. Enquanto que a esquerda, o pessoal é tudo picareta, mentiroso, porque a esquerda não defende o seu programa. Você bota lá um Guilherme Boulos, que, vamos falar que é verdade. O candidato mais querido dessa esquerda, pequeno-burguesa, é o Guilherme Boulos. Ele é um verdadeiro ídolo dessa esquerda, pois o cidadão renegou todo o programa que poderia remotamente parecer de esquerda. E não ganhou nada com isso. Quase que ficou fora do segundo turno. Aí, né, vem o Nego Tom e fala o seguinte, ó. O cidadão que fez a propaganda, cuja principal proposta era que o transexual não pode entrar em banheiro de mulher, foi o mais votado no Brasil. É que o pessoal acha que ele é sério, que ele é um homem religioso, que ele tem convicção, que ele está falando o que ele pensa, apesar de ser mal visto falar o que ele pensa. Já o Guilherme Boulos, ele fala o que os outros querem ouvir. Defende um programa de direita. Bom, a hora que esse pessoal tomar conta do país, vão falar isso aqui, o que o Nego Tom está falando aqui. O povo é que é ruim, tem que mudar o povo. Né? Você tem que trocar de povo, que é uma coisa que a direita tradicional, pró-imperialista, tipo o DN no passado, sempre achou. Tem que trocar de povo. Eles acham a mesma... É a continuação da UDN, esse pessoal aqui. Bom, o Beba Água falou, toda análise o Rui tá tomando energético. Tem feito algum exercício também? Olha, na China, com os chineses, eu andei 6 quilômetros por dia. A longa marcha. A longa marcha, debaixo de uma temperatura que oscilava entre 34 e 42 graus. Então, eu quero dizer que eu estou, né, tô em forma aqui, né? 10 dias dessa terapia aí foi... E ele comentou aqui, o Rui escolheu um dos piores sabores, esse tem gosto de xarope para gripe. Não, o sabor é um problema, né, subjetivo, né? Cada um tem o seu sabor favorito. O bolsonarista marxista falou, sou contra tudo que vocês defendem, mas entendo que vocês têm o direito de se expressar, fora Xandão. Que é bolsonarista marxista? Bom, pelo menos, né, ele tem essa posição, que é uma posição correta, que é uma posição democrática. Eu diria o seguinte, que é uma posição, né, de tolerância política. Tá certo. Eu também penso assim. Eu acho que a violência tem que ser usada onde corresponde. Né? Onde você tem uma situação de guerra civil, você tem que usar a violência. Se o pessoal vem para cima de você com violência, você tem que responder com violência. Mas, se é um debate político, tem que debater politicamente. Tem mais coisa aí? Tem mais alguma? Mas fala. Não, tem gente do público pedindo para comentar tal ou tal situação. Pediram para comentar, perguntar se a Maria do Rosário vai ganhar, pro Rui comentar a situação de Fortaleza.
Perguntaram também se o resultado do PCO foi satisfatório em alguma eleição. O desempenho do PCO foi satisfatório em qualquer eleição que participou? Não, Então tem... nunca foi. A gente sempre fica com aquela sensação de que Quem acaba de sair de um assalto, né? acaba de sair de um assalto e que a gente, infelizmente, não entende perfeitamente o que acontece. Por exemplo, vou dar um exemplo. Além do exemplo desse que eu dei do Índio, o nosso candidato a prefeito em Volta Redonda, ele teve 500 e poucos votos. Ele foi candidato na CIPA de Volta Redonda, quer dizer, a empresa, e teve mais ou menos esse mesmo voto. Quer dizer, não tem como, né? A gente aqui já teve candidato para o Senado que ganhou já mais de quase 10 mil votos. E cadê esses votos quando é a prefeitura, quando é o governo? Bom, o camarada Veganes, nesse sentido, né, fez uma provocação aqui. Falou: se o PCO é tão perseguido pela esquerda, não é hora de sair desse complexo de adolescente e conversar? Como assim complexo? O que seria o complexo de adolescente? Eu acho que seria assim, dizer que você é perseguido e tudo mais, né? Não, veja, vamos deixar bem claro aqui. O PCO tem como um dos seus princípios fundamentais unificar todos os setores na luta. Unificação na conversa, unificação eleitoral, que é todo um negócio meio fraudulento, nós não fazemos. Mas na luta nós somos favoráveis, que é o mais importante. Então, por exemplo, nós fizemos um ato aqui, no dia 30 de junho, levamos aí mais de 3 mil pessoas à rua, e nós chamamos todo mundo. A esquerda não foi. O que a gente pode fazer? A esquerda constituiu aí uma frente, acho que eles chamaram de Frente em Defesa da Palestina, alguma coisa assim, que é um ajuntamento de falidos. Esse pessoal aí não consegue reunir mais do que 50 pessoas. São 70 grupos políticos e levam 50 pessoas. Nós, quando foi formada essa frente, então, nós fomos lá para trabalhar com eles. Apesar de que a gente não vê com bons olhos nem a maioria do pessoal que estava lá, né? Tá cheio de ongueiro, identitário, aquela porcaria toda, mas o pessoal falou que era a favor da Palestina, vamos trabalhar junto. Eles não quiseram deixar a gente participar do comitê. Tentaram, inclusive, impedir a gente de participar dos atos. Não tem condição isso aí, de trabalhar com esse pessoal. Por mais que você tente, você não consegue. Então não tem nada de adolescente, nada. Nós temos uma posição madura. Quem tem uma posição birrenta, sectária, são eles. Nós vamos fazer um ato por ocasião da reunião do G20 no Rio de Janeiro. Eles querem participar? Nós estamos de acordo, vamos participar. Agora, nós vamos fazer o ato, né? Se eles não quiserem participar, problema deles também. Não sei também qual é o sentido da política desse pessoal. Bom, um anônimo também perguntou: PCO não chegou a 1% em lugar nenhum. O que está sendo feito errado pelo partido? O que está sendo feito errado, acima de tudo, é que o partido não tem dinheiro. Enquanto os outros partidos compram voto adoidado e tudo, né? O PSTU, o P, PCB e PCO, ninguém chegou a 1% em lugar nenhum do mundo. Né? Qual que é a explicação? Ou que o povo não gosta da esquerda que se apresenta como uma esquerda mais radical, ou que o pessoal não tem recursos para fazer a eleição. A pessoa que pergunta isso não sabe que, por exemplo, o Boulos, ele só na campanha dele aqui em São Paulo, ele gastou 46 milhões de reais. É mais de 10 vezes. Mais 10 Que a gente vezes o nosso gasta. fundo. Tudo O nosso no fundo. Brasil inteiro. Nós gastamos 3,4
milhões. O dele é mais de 10 vezes maior. Só o dele. Nós gastamos no país inteiro. Nós tivemos 40 candidatos. Nós tivemos que dar uma mixariazinha para cada candidato e tal. Tá? Então, eleição, uma coisa que a pessoa tem que entender é que a eleição ela é uma coisa que é comprada com dinheiro. E às vezes nem dá certo, porque o Boulos gastou 46 milhões e quase que não foi para o segundo turno, né? Isso que o cara devia pensar, como é possível isso do cidadão ter 46 milhões de gasto e não ter, quase perdeu a eleição no primeiro turno? Não porque o PCO não chega a 1%. O Trotsky mandou aqui. Rui, por que seus filhos têm tanto destaque no PCO? Não é nepotismo? Ah, é. Nepotismo, Velho, né? nepotismo. A frase é uma frase. O nepotismo ele surgiu aí na Igreja Católica, né? No final da Idade Média, na Renascença, os papas empregavam lá os sobrinhos. É daí que surgiu a expressão nepotismo. Quando o papa empregava um sobrinho, o cidadão ficava lá, né? Na maior mordomia. O PCO não tem mordomia. A pergunta... Eu não sei de onde saiu esse cidadão, porque se ele acompanhar aqui a nossa atividade, ele vai ver que todo o dinheiro que o PCO tem é arrecadado com um esforço cotidiano aqui. Nós não temos dinheiro do Estado, nós não temos apoio de capitalistas, nós não temos apoio de nenhum governo estrangeiro, nada. O PCO não tem nada. Como é que poderia haver nepotismo no PCO? Né? O destaque que ele fala é que o João foi candidato a prefeito. Aqui tem um candidato a prefeito. É uma mordomia ser candidato a prefeito? Não, Fala para mim. Diria até que é uma espécie de tortura. Porque se não fosse partido, nunca que eu me lançaria candidato a nada. Mas é engraçado. Você não se sentiu nepotizado, nada, não? Não, mas perguntaram aqui no chat, certamente se referindo a mim, né? Que eu tô participando do programa agora, na ausência do João, se eu também era filho seu. Achei engraçado. Todo mundo é filho meu no PCO. Achei engraçado. Os 40 candidatos a prefeito, tudo filho do Rui Costa Pimenta. Os índios, Os todos. índios, tem filho índio, preto, branco, japonês. Tem filho da sua idade. Filho da minha idade, mais velho que eu. É difícil. Nesse sentido, o Neguton tem uma certa razão. O pessoal é muito tapado, né? Nepotismo de quem não tem dinheiro para dar. Aqui, ó, PCO, é o que eu falei, é quebrar pedra todo dia. Né? O lema do PCO deveria ser matar um leão por dia. Inclusive, vou dizer para vocês o seguinte: é o partido onde menos se tem qualquer tipo de privilégio. O pessoal deveria olhar para partidos como o PT, o PSOL. O PT tem um monte de candidatos que são filhos de outros candidatos e às vezes netos de outros candidatos. A candidata mais votada do PT, não que eu tenha nada contra, né? É a... Como é que é o nome? Zaratini. A Zaratini. O pai dela é militante do PT, o avô era militante do PT, o avô era um velho militante de esquerda. A campanha dela foi muito bem financiada, foi uma decisão do PT. Né? Isso no PCO não existe. Eu não vejo nada de errado em que a neta e a filha do Zaratini sejam uma pessoa de destaque no PT. Pelo contrário, eu vejo isso daí como um sinal positivo, porque finalmente, melhor do que esses aventureiros que entram no PT para se aproveitar da legenda. Exatamente. Essa família está aí construindo o PT há muito tempo. A mesma coisa do Tato. Né? O pessoal fala que o Tato é direitista, é mafioso, pode ser que ele seja direitista. Mas esse pessoal está aí no PT desde o começo.
Estão construindo o PT desde o começo. Então, é uma família. Eles se juntaram lá, eles lançam candidato, eles formam uma espécie de unidade política dentro do PT, formam. Mas qual é o problema exatamente? Né? Bom, sobre o Rio Grande do Sul, o companheiro Felipe Villanova falou o seguinte: das 10 cidades mais afetadas pela enchente no Rio Grande do Sul, 5 reelegeram os mesmos prefeitos ou indicados. Por quê? Porque o povo do Rio Grande do Sul, obviamente, além de ser fascista, né, que já falaram isso, que é tudo fascista e racista, eles gostam de viver debaixo d'água. Eles, na verdade, eles são uma espécie diferente de ser humano. Eles são anfíbios. A gente não sabia disso até recentemente. Até o momento. Até o momento. Mas a eleição provou que há muitos gaúchos anfíbios. Acredite na eleição se você quiser. Vai me dizer que essa eleição aí não foi uma fajutagem total. O perfil Forte Mão Direita falou: professor Rui, fora vocês do PCO, existe esquerda? Você explica que não existe, mas chama bolos de esquerda. Não, nós não temos. Esquerda é um termo genérico. É um campo político amplo, que nós definimos como sendo aqueles partidos e personalidades que defendem a classe trabalhadora, os pobres, os movimentos sociais e tudo. O Boulos formalmente defende o sem-teto, papapá. Meio que abandonou na campanha eleitoral, mas você pode dizer que ele defende da boca para fora. Mas ele se situa, por essa retórica, no campo da esquerda. Já João Campos, por exemplo, do PSB, não é a mesma coisa. Ele não defende nenhum... Né? Eu vi, o Luiz Nunes falou que ele apoia o Boulos porque o Boulos defende as lutas sociais. Bom, se é por isso, é estranho, porque ele nunca defendeu nenhuma luta social, ele era do PSDB. Então, esquerda, ela tem um sentido preciso. Não é... Esquerda não quer dizer que o cidadão é honesto, não quer dizer que ele é revolucionário, não quer dizer nada. Né? Quer dizer isso, simplesmente. São os partidos que falam em nome dos trabalhadores, dos oprimidos. Se o cidadão é só identitário, já não é de esquerda. Se ele opõe o identitarismo à luta operária, como eu já vi acontecer, aí ele é bem caracteristicamente de direita. A companheira Cibele M falou: apoiar outros candidatos é a estratégia do Lula para a frente ampla nas eleições de 2026. Dará certo? Não. A gente está vendo aqui. Nós estamos vendo nessa eleição que não está dando certo de jeito nenhum. O bolsonarismo avança. E o importante que a gente deve dizer é o seguinte: o bolsonarismo está conquistando, né, como se diz, corações e mentes. Isso que o PT deveria prestar atenção. O Lula quer substituir essa luta visceral por um arranjo oportunista de tipo eleitoral. Não vai dar certo por isso. Né? O fascismo... Um problema é o seguinte: todo mundo, os esquerdistas superficiais e pequeno burgueses, eles falam o seguinte: você precisa estudar e tal, né? Que curiosamente é uma coisa que eles aprenderam com a direita, essa frase, precisa estudar, né? Eles deveriam estudar a história do fascismo. O fascismo tem uma história vastíssima. Né? Não é só Alemanha e Itália. É Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, Brasil, né? Todo o leste europeu, um monte de países. Tem que ver por que é que o fascismo progrediu, além do fato de que ele foi apoiado pela burguesia, lógico. Ele progrediu com isso. Político é tudo picareta. Mas eu imagino quantas vezes o Hitler na Alemanha criticou os políticos picaretas.
pessoal mentiroso, engana o povo, não defende a nação. O Ratos falou: Rui, a repressão à famosa boca de urna foi a maior que eu já vi. No meu bairro foram 5 presos. A proibição da boca de urna é uma proibição da militância política, né? Que não faz sentido. Ah, não pode ter boca de urna porque é abuso do poder econômico. Mentira. Abuso do poder econômico é o candidato da Rede Globo ser eleito, porque ele está o tempo todo, a campanha dele é feita na Rede Globo. Isso aí ninguém coíbe. Nós temos. Tem 3 últimas perguntas aqui, Rui, sobre a questão da Palestina, né? Vamos lá. A companheira Leila 29 perguntou 2 coisas. Ela perguntou: por que esse pessoal da Frente Palestina faz tanta questão de isolar o PCO dos atos e das atividades? E ela também perguntou: o PCO não vai mais participar das manifestações com o pessoal da Frente Palestina? Lembrando que ela falou: hoje tem um ato. Não sei. Nós podemos participar, podemos não participar. Os atos são todos extremamente mal convocados, vai pouquíssima gente, né? Esse ato que vai acontecer hoje, né? Nós, por exemplo, estamos sabendo agora do ato. Eu sou da direção do partido e estou sabendo agora. E o ato foi... Tô tentando ver quando que eles chamaram o ato. Eles postaram há 2 horas no card chamando o ato. É fogo, né? Isso. Ato gincana, né? É um ato tipo... Para eles, manifestação política é colocar num grupo do WhatsApp que tem 15 pessoas o chamado pessoal participar. Por isso, das 15 vão 5. E se são 10 grupos que eles colocaram, vão 50 pessoas. É ridículo isso aí. Apesar de que nós, né, não temos o critério de não participar do ato, porque o pessoal é desagradável, porque o pessoal é sectário, o pessoal é... Nós podemos participar, né? Assim, em cima da hora é complicado. Mas nós já propusemos nós propusemos, inclusive, para essa Frente Palestina, que a gente imprimiria todo o material de convocação do ato. Ninguém nem se comoveu por isso. E eles não querem deixar o pessoal, porque para eles a política é uma competição para subir na vida. E esse grupo aqui é o que está mais baixo na pirâmide política do país. Né? Eles estão lá no fundo da pirâmide. Então, o esforço deles para subir na vida é muito raivoso. Aí aparece o PCO, eles chamam um ato, eles levam 30 pessoas. O PCO leva 150, 200 pessoas, o pessoal fica, obviamente, ofendido pela... O Pôncio Pilatos perguntou: Rui, dá para dizer que os sionistas dos dias de hoje são o que Jesus denunciou como fariseus? São piores que os fariseus, né? Porque os fariseus saíam por aí matando todo mundo. Esses sionistas, isso aí são animais selvagens, né? É o pior tipo de fascismo que já existiu. Pior do que o nazismo alemão. Mussolini, perto do Netanyahu, ele era um humanista. Bom, só para a gente encerrar, Rui, se quiser comentar, a gente teve aí 1 ano do dilúvio de Al-Aqsa, a gente teve também a atividade ontem e tal, né? Se quiser comentar a questão da campanha da Palestina agora no final. Nós tivemos uma excelente atividade ontem, queria chamar o pessoal a assistir, está na sua TV. Nós fizemos uma mesa de debate muito boa, né? Teve presente o comandante Robson Farinazzo, teve presente o Reda Suezi, que é libanês, conhece muito sobre a política da região, desse conflito, né? É um militante do campo progressista árabe. E nós tivemos lá o presidente da Ibraspal, que é palestino brasileiro, né? O companheiro
Ahmad Sherrada. O debate foi muito bom, muito esclarecedor, eu achei. Foi a melhor atividade do dia 7 de outubro. Né? A maioria da esquerda, nem esses atos aí, é tudo formalidade. Eu não vou repetir aqui o que nós falamos lá, né? Mas chamo o pessoal a assistir. Nós já temos quase 5 mil visualizações nesse programa. Né? E eu acho que é um debate que vale a pena assistir. Então, agradecer a todos os camaradas que participaram, que contribuíram, que estiveram aqui conosco. Né? A análise política da terça vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima terça-feira, ao 12h30. Né? O companheiro Rui estará na programação da quinta-feira, ele terá o programa Marxismo no canal oficial do Partido da Causa Operária. Na sexta-feira vai ter a entrevista com o Leonardo Atushi na TV 247. E no sábado, a tradicional análise política da semana aqui na Causa Operária. Aqui não, lá na Causa Operária TV, que aqui a gente está na Rádio Causa Operária. Agradecer ao Henrique, que participou aqui conosco. E agradecer a todo mundo. Valeu, uma ótima tarde e até a próxima.